Era uma noite chuvosa de sexta-feira, perfeita para uma festa do pijama. Antonielli, Ana e Tati estavam empolgadas. Elas haviam planejado essa noite por semanas, desde a última vez que se encontraram na escola. O quarto de Antonielli estava decorado com luzes piscantes, almofadas coloridas e uma pilha de filmes de terror prontas para serem assistidas. As meninas mal podiam esperar para começar a noite. A mãe de Antonielli havia preparado pipoca e chocolate quente, e depois de um rápido boa noite, deixou as meninas sozinhas para aproveitarem a festa. Elas começaram a noite assistindo a um filme de terror clássico, rindo e se assustando com as cenas mais tensas. No entanto, depois do segundo filme, a atmosfera começou a mudar. A chuva lá fora havia se transformado em uma tempestade, e trovões faziam as janelas tremerem. Tati, sempre a mais corajosa do grupo, sugeriu algo diferente. Que tal jogarmos algo mais emocionante? Algo assustador de verdade? Perguntou, com um brilho de desafio nos olhos. Ana, um pouco hesitante, perguntou: como o quê? Tati sorriu e puxou uma caixa velha que encontrou embaixo da cama de Antonielli. Eu trouxe isso. Minha avó me deu, disse que era um jogo antigo, mas ela me avisou para nunca jogar sozinha, especialmente para nunca jogar à meia-noite. A caixa era de madeira escura, com entalhes intricados e um fecho dourado enferrujado. Antonielli sentiu um arrepio na espinha ao olhar para a caixa. Você sabe como jogar? Perguntou, tentando esconder o desconforto na voz. Sim, respondeu Tati, abrindo a caixa e revelando um tabuleiro estranho com letras, números e símbolos que pareciam ter sido desenhados à mão. No centro, havia um ponteiro de cristal, levemente rachado. É um jogo de perguntas, tipo verdade ou desafio, mas com um toque a mais. As três se entreolharam, sentindo a tensão no ar. Mesmo com a estranheza do jogo, a curiosidade venceu. Vamos jogar, disse Antonielli, tentando parecer confiante. Elas se sentaram em círculo, com o tabuleiro no centro e as mãos unidas em torno do ponteiro. Tati, como a mais ousada, fez a primeira pergunta. Quem está aí? O ponteiro começou a se mover lentamente, como se alguém o estivesse guiando. Ele se arrastou até a letra S e depois para I e M. Sim, leu Ana em voz baixa, com os olhos arregalados. Antonielli riu nervosamente. Vocês estão me assustando. Isso é brincadeira, né? Tati balançou a cabeça. Não estou fazendo nada, prometo. Elas continuaram a fazer perguntas banais, nomes de celebridades, filmes preferidos, coisas do tipo, e o ponteiro respondia, sempre de maneira precisa. Mas então, sem que nenhuma delas fizesse uma pergunta, o ponteiro começou a se mover sozinho. Lentamente, formou a palavra olhe. Olhar o quê? Perguntou Ana, olhando ao redor. Foi então que a luz no quarto piscou, e a janela se abriu com um estrondo, trazendo um vento gelado. As luzes de Natal piscavam de forma errática, e a tensão no ar tornou-se palpável. Antonielli, tremendo, se levantou para fechar a janela, mas parou no meio do caminho, paralisada. No reflexo da janela, atrás delas, havia uma sombra. Ela parecia de uma mulher, alta e esguia, com longos cabelos negros caindo sobre o rosto. As meninas se viraram rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o tabuleiro e a tempestade lá fora. Tati, isso não é engraçado, disse Antonielli, com a voz tremendo. Eu não estou fazendo nada. Tati exclamou, claramente assustada. Ana, pálida, sugeriu que parassem o jogo, mas quando tentaram mover o ponteiro para sair, ele se recusou a se mexer. Estava preso no tabuleiro, como se algo estivesse segurando-o. De repente, a porta do quarto se fechou sozinha com um estrondo, e as luzes se apagaram completamente. Elas podiam ouvir o vento uivando lá fora, mas o que realmente gelava seus ossos era o som de passos suaves dentro do quarto, como se alguém estivesse caminhando ao redor delas. Antonielli, Tati e Ana se agarraram uma à outra, apavoradas. Quem está aí? Antonielli conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível. Uma risada baixa e perturbadora ecoou no quarto. E então, uma voz suave e fria respondeu: Vocês me chamaram. As luzes piscavam de volta por um segundo, revelando a figura sombria, mais próxima agora. Seus olhos, duas fendas escuras,
estavam fixos nas meninas. Antes que pudessem reagir, a sombra se dissipou, e as luzes voltaram por completo, como se nada tivesse acontecido. Elas estavam sozinhas novamente, mas o ponteiro do tabuleiro se movia sozinho, soletrando a última palavra: nunca. Assustadas, as meninas empurraram o tabuleiro para longe e correram para a cama, se enfiando debaixo das cobertas. Elas passaram o resto da noite em silêncio, sem ousar falar sobre o que aconteceu. Quando o sol finalmente nasceu, a mãe de Antonielli as encontrou dormindo juntas, pálidas e exaustas. Tentando esquecer o que vivenciaram, elas nunca mais mencionaram a noite da festa do pijama. Antonielli jogou o tabuleiro fora e, com o tempo, elas pararam de se ver com tanta frequência. Mas, às vezes, à noite, quando o vento uivava lá fora, elas se lembravam daquela sombra. E se perguntavam o que realmente haviam libertado naquela noite. E por que, em alguns momentos, mesmo anos depois, ainda podiam sentir uma presença, como se alguém estivesse as observando das sombras, esperando para ser chamada novamente. Era uma noite quente de verão, e as crianças do bairro tinham o costume de brincar na rua até tarde. Ninguém se importava, pois naquela pequena cidade, todos se conheciam, e a vizinhança era considerada segura. Pedro, João e Lucas, 3 amigos inseparáveis de 10 anos, passavam a maior parte das noites jogando bola na rua, montando esconderijos, ou inventando histórias de terror para assustar uns aos outros. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. As luzes dos postes iluminavam fracamente a rua deserta, e as casas, com suas luzes apagadas, faziam parecer que eles eram os únicos acordados no mundo. A lua cheia brilhava intensamente no céu, e o calor do dia ainda fazia o asfalto exalar um ar abafado. Vamos jogar esconde-esconde, sugeriu Pedro, já que o jogo de bola não parecia tão divertido naquela noite. João e Lucas concordaram prontamente, sem notar que, aos poucos, a atmosfera havia mudado. O jogo começou como de costume, com as risadas ecoando pela rua e as batidas dos passos das crianças correndo de um lado para o outro. João foi o primeiro a se esconder atrás de um carro, e Lucas correu para se enfiar atrás de uma árvore no quintal de uma casa. Pedro, como o mais corajoso, decidiu se esconder um pouco mais longe, perto de um terreno baldio no fim da rua. Enquanto Pedro esperava, com a adrenalina do jogo correndo em suas veias, ele ouviu um som estranho. Era como um chocalho, seguido por uma risada suave. Seu coração acelerou, mas ele pensou que os outros estavam tentando assustá-lo. É só o João ou o Lucas, tentando me pegar, murmurou para si mesmo. Mas, de repente, o som ficou mais alto. Agora ele conseguia distinguir claramente o som de passos pesados, como se alguém estivesse caminhando na sua direção. Pedro espiou por trás do arbusto onde estava escondido e congelou. A poucos metros de distância, uma figura alta e esguia caminhava lentamente pela rua. Vestia uma roupa colorida de palhaço, com um sorriso pintado de vermelho que se estendia de orelha a orelha. Seu rosto, embora estivesse coberto por uma maquiagem grotesca, exibia algo perturbador. Seus olhos, ao contrário do sorriso exagerado, eram vazios e frios, como se não tivessem vida. Nas mãos, ele carregava um balão vermelho, que balançava suavemente com o vento. Pedro tentou respirar fundo, convencido de que aquilo não era real. Deve ser uma brincadeira de alguém, pensou. Mas o palhaço continuava andando, sem desviar o olhar de Pedro, como se soubesse exatamente onde ele estava. Assustado, Pedro começou a rastejar para longe, tentando não fazer barulho. Mas antes que pudesse se afastar mais, o palhaço parou abruptamente, a poucos metros dele, e sussurrou com uma voz rouca: "Você quer brincar também?" Pedro sentiu o corpo paralisar de medo. Ele não sabia o que fazer. Por um segundo, ele pensou em correr, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. O palhaço, percebendo seu medo, soltou uma gargalhada sinistra, que ecoou pela rua vazia. Enquanto isso, João e Lucas, que estavam mais distantes, começaram a notar que algo estava errado. As risadas e brincadeiras cessaram, e um estranho silêncio tomou conta do ar. Lucas saiu do esconderijo e foi até João. "Você ouviu isso?" perguntou ele, olhando ao redor. João assentiu, inquieto.
Parece que o Pedro desapareceu. Eles decidiram procurar Pedro, andando devagar pela rua deserta, até que o avistaram correndo desesperado na direção deles, pálido como um fantasma. "Corram!" gritou ele. "Tem um palhaço! Ele tá vindo!" Sem hesitar, os três amigos começaram a correr juntos pela rua, seus passos ecoando no silêncio da noite. Eles se atreveram a olhar para trás e viram o palhaço parado no meio da rua, observando-os, sem se mover. Mas, então, ele começou a seguir os garotos, seus passos pesados soando cada vez mais perto. Pedro, João e Lucas viraram a esquina e entraram no quintal de uma casa, se escondendo atrás de um muro baixo. Tentaram controlar a respiração ofegante, mas o medo tomava conta deles. Eles podiam ouvir o som do chocalho e a risada distante, cada vez mais perto. "Temos que nos separar", sussurrou João, tentando manter a calma. "Ele não pode nos pegar todos ao mesmo tempo." Mas antes que pudessem concordar, a figura do palhaço apareceu na esquina da rua, mais uma vez parado, olhando diretamente para o lugar onde eles estavam escondidos. Ele levantou uma mão, como se estivesse acenando, e a risada voltou a ecoar pela noite. Os garotos não pensaram duas vezes. Correram cada um para um lado diferente, na esperança de despistar o palhaço. Pedro correu para sua casa, entrou correndo pela porta da frente e se trancou no quarto, ainda ouvindo o som do chocalho ao longe. Lucas correu para a casa de sua avó, enquanto João, sem saber para onde ir, acabou se escondendo em uma pequena oficina abandonada na esquina. Mas, naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir. Mesmo trancados e seguros em suas casas, eles sabiam que o palhaço ainda estava lá fora, esperando. E o que era mais assustador, ninguém mais no bairro parecia ter visto ou ouvido nada. Na manhã seguinte, quando se encontraram na escola, todos estavam pálidos e tensos. Decidiram não contar a ninguém o que viram, achando que ninguém acreditaria neles. Dias se passaram, e a rotina voltou ao normal. As brincadeiras na rua continuaram, mas sempre com uma sensação de alerta constante. Porém, uma coisa nunca deixou de assombrar os meninos. De vez em quando o vento soprava à noite e as luzes piscavam, eles ainda podiam ouvir o som de um chocalho distante, seguido por uma risada suave. E assim, a lenda do palhaço da rua deserta se espalhou entre as crianças do bairro. Alguns dizem que ele só aparece para aqueles que brincam até tarde demais, quando a noite está mais escura. Outros afirmam que ele está sempre à espreita, esperando por uma nova brincadeira. Mas uma coisa é certa: desde aquela noite, Pedro, João e Lucas nunca mais se arriscaram a brincar na rua depois do pôr do sol. E, até hoje, se perguntam, o palhaço estava apenas brincando, ou ele ainda os estava caçando?